A primeira atividade pede para a gente escrever as porcentagens na forma de decimal. Então, eu vou fazer aqui com vocês, nós vamos lembrar que uma porcentagem é só a gente dividir por 100. Então, aqui, olha só para vocês verem. É só eu pegar, né? Lembra que eu falei para vocês a palavrinha porcento significa que vai dividir por 100. Então, se aqui é 6%, eu vou ter que fazer 6 dividido por 100. Aí, a gente já sabe que toda vez que a gente vai pegar um número e vai dividir por 100, se você quiser armar a divisão e resolver, você pode. Mas a gente pode ganhar tempo aqui, e eu já expliquei para você, se quando a gente divide um número por 100, como o número 100 tem 2 zeros, basta a gente voltar com a nossa vírgula, então, 2 casas, né? A minha vírgula tá escondida no final, né? Quando eu voltar aqui 2 casas, né? Aqui, ó, tá aqui, eu vou voltar aqui 2 casas, esse número vai se tornar 0,06. Então, a gente chega à conclusão que todas essas porcentagens aqui, para eu transformar em número decimal, né, passar para a forma decimal, eu vou ter que pegar todos esses números que estão aqui e dividir por 100. Então, se a gente vai dividir por 100, a gente vai voltar com a nossa vírgula 2 casas. Então, a gente pode vir aqui e simplesmente fazer assim, ó, se a vírgula tá aqui e eu volto 2 casas, a minha vírgula vai ficar aqui antes do 94. Então, vai virar 0,94. Depois que a gente transforma, gente, porcentagem para número decimal, a gente não coloca mais o sinalzinho aqui de porcentagem, tá? É só o número mesmo, normal. Agora, olha essa, 100%. Se eu vou ter que fazer 100 vezes 100, vezes não, dividido, né? 100 dividido por 100 vai dar 1, né? Vai dar 1. E olha só para vocês verem. Se eu voltasse com a minha vírgula aqui 2 casas, a minha vírgula ia parar exatamente aqui, olha. A minha vírgula ia ficar aqui, ó. Seria 1,00. Como não precisa a gente colocar os zeros depois da vírgula, então fica só o número 1. Esse aqui agora que é 1%, eu vou ter que fazer 1 dividido por 100. Então, eu vou ter que voltar com a minha vírgula aqui 2 casas. Então, ele vai virar 0,01. Esse aqui também é a mesma coisa. Eu vou dividir 3,7 por 100. Se eu vou dividir por 100, minha vírgula agora tá aqui, ó, tá vendo? Eu vou voltar com ela 2 casas, ela vai ficar 0,037. Então, essas aqui são as respostas aí da questão número 1, tá bom? Confiram as respostas de vocês. Se tiver alguma coisa errada, corrigem, por favor. Questão número 2. No exemplo 2, conhecemos a função que transforma a porcentagem em decimal, né? Que a gente acabou de fazer aqui, que é pegar o número e dividir por 100. E para transformar agora o contrário de decimal para porcentagem, nós vamos utilizar a função inversa. O inverso de dividir é multiplicar. Então, como 0,09 vezes 100 é igual a 9, então a gente tem que 0,09 é a mesma coisa que 9%. Aí, aqui agora, ele pede para a gente transformar esses números decimais aqui em porcentagem. Nós vamos fazer, gente, olha, o contrário da primeira questão. A primeira questão era porcentagem e pediu para transformar em decimal. Agora, aqui é decimal e ele quer que transforme em porcentagem. Então, a gente vai fazer o inverso do que a gente fez aqui. Se para porcentagem a gente dividiu por 100 para virar decimal, então, de decimal para voltar para porcentagem, a gente vai, ao invés de dividir, nós vamos multiplicar. Então, aqui, para eu pegar esse 0,08 e transformar em porcentagem, eu vou ter que fazer 0,08 vezes 100.
Se você quiser armar a operação e resolver a multiplicação, não tem problema, tá certíssimo também. Mas a gente já pode fazer direto aqui, que é o seguinte: se quando eu divido por 100, eu volto com a minha vírgula, quando eu vou multiplicar por 100, eu vou andar para frente com a minha vírgula. Como aqui tem 2 zeros, eu vou pegar a minha vírgula que está aqui e vou andar para frente 2 casas. Então, se ela está aqui, eu vou vir aqui e vou fazer 1, 2. A minha vírgula vai ficar lá no final do 8. Como não existe número assim, 008, o nosso número vai ser só 8%. Se eu fizer 0,08 vezes 100, eu vou encontrar como resposta 8%. Então, em cada um desses aqui, gente, é a mesma coisa que a gente vai ter que fazer. Nós vamos ter que multiplicar por 100. Multiplicar por 100, eu posso simplesmente andar 2 casas com a minha vírgula. Então, olha só esse, a minha vírgula está aqui. Se eu andar 2 casas, a vírgula vai parar aqui, então esse número vai virar 63%. Aqui, simples, não precisa nem da gente andar com vírgula. 1 vezes 100 é o quê? 100, né? Então, 100%. Não esqueçam de colocar o sinal de porcentagem, tá bom? Esse aqui também vou multiplicar por 100. Vou andar com a minha vírgula aqui, ó, 2 casas. A minha vírgula vai ficar, então, agora entre o 4 e o 2. Então, a nossa resposta vai ser 4,2%. Então, essas aqui são as respostas da questão número 2, tá bom? Confiram aí se a de vocês está correta. Questão agora número 3. Os quadrados seguintes foram divididos em partes iguais. Em cada item, dê a porcentagem representada pela parte colorida. Então, vamos pensar, gente. Esse quadrado todo aqui, se a gente contar, ele está dividido em 100 quadradinhos no total, tá bom? E a parte que está amarela, nós temos aqui 40 quadradinhos coloridos de amarelo. Então, se a gente fosse escrever aqui a fração que representasse essa figura, a gente escreveria a fração 40 sobre 100. Lembra, ó, 40 sobre 100, então vai ser a mesma coisa que 40%. Significa que a cada 100 quadradinhos, 40 estão coloridos. Então, a resposta aí é 40%. Agora, a letra B, ele também está dividido em 100 quadradinhos. E desses 100 quadradinhos aí no total, 20 deles estão coloridos de verde. Então, seria a fração 20 sobre 100. Em cada 100, 20 estão coloridos. Então, a porcentagem é 20%, tá? Na letra C, também temos 100 quadradinhos. Desses 100 quadradinhos, somente 8 estão coloridos de laranjado. Então, a porcentagem aí é 8%, porque a cada 100, 8 estão coloridos. Já na letra D, não tem 100 quadradinhos, nós temos 10, o quadrado grande foi dividido em 10 partes. Dessas 10 partes, 5 estão coloridas de verde. A fração ficaria 5 sobre 10, 5 décimos, né? Como a gente sabe que 5 é a metade de 10, então a gente pode falar que a gente tem aí 50% dessa figura está colorida, porque a metade a gente sabe que é 50%, tá bom? Então, das 10 partes, né, dos 10 retângulos em que foi dividido essa figura, 5 estão coloridos e 5 representa a metade de 10. Então, a nossa resposta aí é 50%, tá bom? Então, confiram aí se a resposta de vocês está certinha. Se não tiver correta, desmancha e corrige. Questão número 4. Para calcular algumas porcentagens, temos somente que fazer cálculos com frações. Entretanto, em grande parte dos casos, podemos escrever a fração em forma simples, facilitando os cálculos.
Então, olha só, isso aqui eu já expliquei para vocês no vídeo da nossa última aula, né? Que é, se eu quero calcular aqui 25% de 30, eu vou pegar essa porcentagem 25, vou colocar em forma de fração, né? Então, vai ficar 25 sobre 100. Então, vamos aqui fazer, olha, 10% de 25, eu vou fazer 10% vai ser 10 sobre 100, né? De 25. Aí, lembra que eu falei o de é a mesma coisa que vezes. Então, eu vou fazer 10 vezes 25 e depois vamos dividir por 100. Então, nós vamos fazer 10 vezes 25 é 250. 250, vou escrever aqui, tá? Ó, 250 dividido por 100 vai ser igual a 2,5. Não tem o sinalzinho de porcentagem mais, tá bom? Nossa resposta é 2,5. Esse aqui, olha, nem vai precisar da gente transformar em fração, porque 50% de 80, 50% a gente sabe que é metade, gente. Então, a metade de 80 é igual a 40, olha, né? 50% de 80 é igual a 40. Agora aqui, 75% de 120. Eu vou fazer, então, 75 sobre 100, né? Vezes o 120. Aí, nós vamos fazer 75 vezes 120 vai dar 9.000. Aí, esse 9.000 nós vamos dividir por 100. Olha que fácil que a gente pode fazer. Eu posso cortar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Vai sobrar, então, 90. Então, a gente descobre que 75% de 120 é igual a 90. Então, aqui estão os resultados da questão número 4. Ó. A letra A é 2,5, a letra B é 40 e a letra C é 90. Agora, a questão 5. Em cada item, escreva em frações e em números decimais, tá bom, gente? Então, são duas respostas. Ele quer a resposta em fração e em número decimal. A área aí desse quadrado que tá colorido. Então, olha só, na letra A, tá até escrito já aí na resposta, a gente tem 42 em 100. Por quê? Tem 100 quadradinhos no total. E desses 100 quadradinhos, 42 estão coloridos. Então, olha só, em fração vai ficar 42 sobre 100. E em número decimal vai ser 0,42, que é quando a gente dividir por 100. Aí, a gente volta, né? Duas casas com a vírgula. Então, vai dar aí 0,42. Então, olha só, nessa atividade aqui, já tá escrito aqui as respostas, tá bom? Olha aí na letra B, tá escrito aí que tem 100 quadradinhos dos 100, 30 estão coloridos, então a fração é 30 sobre 100 e em número decimal é 0,3. Lembrando, gente, que vocês precisam escrever as duas respostas, em fração e em número decimal. Aí, olha, agora vocês confiram aí a letra C. A letra C, a fração vai ser 60 sobre 100, que é 0,6. E a letra D também tá aí. Agora, a questão 6 tá falando aí assim, ó. Efetue as divisões para encontrar o valor na forma de número decimal e em porcentagem. Então, também são duas respostas, tá bom? Em decimal e em porcentagem. Então, vamos lá, gente. A atividade pediu para a gente resolver a divisão, né? Para a gente encontrar esse número, esse valor aí na forma decimal e em porcentagem. Então, olha só. Primeiro aqui eu vou ter que fazer 1 dividido por 5. Eu vou fazer a questão de dividir aqui, porque eu sei que tem gente que tem dificuldade na divisão. Então, olha só. Eu vou fazer aqui 1 dividido por 5, né? 1 não dá para a gente dividir por 5. Então, o que que eu vou ter que fazer? Acrescentar um zero aqui e aqui também 0, Agora, 10 dividido por 5 é igual a 2, porque 2 vezes 5 é 10, então aí não sobra nada. Então, a gente descobre que
1 dividido por 5 é igual a 0,2, né? Que é o resultado que tá aqui. Então, a gente já descobriu a resposta aí na forma decimal. Basta agora eu descobrir esse número 0,2 aqui em porcentagem também, porque a atividade está pedindo para escrever em decimal e em porcentagem. De decimal, gente, para a gente passar para porcentagem, é só eu fazer vezes 100, tá? Se eu fizer 0,2 vezes 100, vai dar 20. Então, aqui, ó, 20%. Então, essas aqui são as minhas duas respostas aí da letra A, tá bom? Olha, em forma de decimal é 0,2 e em forma de porcentagem é 20%. E o mesmo processo eu vou fazer agora na letra B. Na letra B, eu vou ter que dividir 3 por 4. Então, vou colocar aqui, olha, 3 dividido por 4. A mesmo processo, olha, 3 não dá para dividir por 4. Então, eu vou colocar 0 aqui e aqui 0, vírgula. Então, agora, 30 dividido por 4 vai dar 7, que é o mais próximo. 7 vezes 4 é igual a 28. 30 menos 28 vai sobrar 2. 2 não dá para dividir por 4, mas como já tem essa vírgula aqui, eu posso acrescentar um 0 aqui e continuar a divisão. 20 dividido por 4 é igual a 5. 5 vezes 4 é 20, não sobra nada. Então, o resultado da divisão 3 por 4 é igual a 0,75. Então, vou colocar aqui, ó. Isso aqui é a minha resposta em número decimal. Para escrever isso em fração, é só eu fazer 0,75 vezes 100. Que aí, o que eu já expliquei? Vamos, olha o processo. Posso andar com a minha vírgula duas casas. Se a vírgula tá aqui, eu venho 1, 2, ela vai ficar aqui no final. Então, nossa resposta vai ser 75%. Então, as duas respostas da letra B são essas aqui, tá bom? Na letra C, o mesmo processo. Nós vamos fazer 5,2 dividido por 16. E olha só, eu não vou fazer aqui agora, eu já fiz duas, né? Já deu para dar uma lembrada em vocês aí sobre a divisão. 5,2 dividido por 16 vai dar 0,325, tá bom? Agora, esse número aqui, para a gente passar para porcentagem, é só pegar esse número vezes 100. Quando eu fizer esse número aqui vezes 100, vai dar 32,5%. Então, a resposta aí da letra C é 0,325 igual a 32,5%. Lembrando que a atividade de vocês tem que ter as duas respostas. Não é só uma não, tá? Porque a atividade pediu em forma de decimal e em forma de porcentagem. Então, vocês têm que colocar as duas respostas, tá? Em todas essas letras aqui, vocês têm que colocar os dois resultados. Na questão 7 agora, observe as figuras. Depois, a gente vai escrever a parte fracionária e, na sequência, a porcentagem. Então, também são duas respostas, tá bom? Fração e porcentagem. Na letra A, a gente precisa prestar atenção nessa atividade aqui, porque agora não está dividido em 100 quadradinhos. Tá vendo que a figura está dividida em 4 partes e uma dessas partes está colorida. Então, a fração fica 1/4. Agora, a gente precisa pegar essa fração 1/4 e transformar em porcentagem. A gente pode pensar aqui em duas maneiras. A gente pode pensar que 100%, né, foi dividido em 4 partes. 100 dividido por 4 vai ser 25. Daí, eu pego só 25, né? Cada parte é 25, então, a resposta fica 25%. Ou a gente pode fazer o mesmo processo que a gente acabou de fazer na atividade anterior. Uma fração, ela representa uma divisão. Então, eu posso fazer 1 dividido por 4, né? Eu pego essa fração aí, 1/4, eu divido 1 dividido por 4, e essa divisão vai dar 0,25. Daí, a gente pega esse 0,25, faz vezes 100
e aí a gente descobre que a porcentagem é 25%, tá bom? Então, vou deixar aí para vocês conferirem as respostas de vocês, da letra B e da letra C. Lembrando que vocês precisam colocar as duas respostas, em porcentagem e primeiro em fração, né? E depois em porcentagem, tá bom? Então, confiram aí os resultados. Na questão 8, a gente precisa completar essa tabela aí com os valores corretos. Então, tem a mesma quantidade, né? Representada em fração, decimal e porcentagem. Na primeira linha aí, gente, a gente tem a fração 21/25, que em decimal ficou 0,84. Como que chegou nesse resultado? É só eu fazer 21 dividido por 25, né? Se eu dividir 21 por 25, vai dar 0,84. Agora, eu preciso pegar esse 0,84 e escrever na forma de porcentagem. É só eu fazer 0,84 vezes 100, que daí eu descubro o resultado em porcentagem, tá bom? Na segunda linha, agora, olha só tem a fração. E aí, a gente tem que pegar essa fração e transformar em decimal. Então, a fração que é 20/25, para transformar em decimal, eu vou ter que fazer 20 dividido por 25. Quando eu resolver essa divisão, 20 dividido por 25, o resultado vai ser 0,8. Então, o número decimal aí é 0,8. Agora, para transformar esse decimal em porcentagem, eu vou ter que fazer vezes 100. Então, eu vou pegar 0,8 vezes 100, que vai dar 80%. Tá aí na tabelinha para vocês acompanharem. Na última fileira, nós vamos fazer o processo de trás para frente. Então, nós vamos fazer a operação inversa. Continuando aí, pessoal, a questão 9 não era para fazer, né? Eu coloquei para vocês lá no e-class, falei que não precisava de fazer a atividade 9. Então, nós vamos passar aqui para a questão número 10, tá bom? A número 10, gente, é um processo também que a gente já fez algumas atividades, já resolvi para vocês aqui também exemplo assim. É igual na questão número 3, quando a gente quer calcular uma porcentagem de um determinado número, tá bom? Então, eu não vou resolvê-la aqui com vocês, estou deixando aí para vocês poderem conferir as respostas de vocês. Mas, se vocês ficarem com dúvida, né, nessa questão número 10 aí, ou em qualquer outra questão também, na nossa próxima aula Zoom, vocês me perguntam, tá bom? Daí, eu explico para vocês, esclareço qualquer dúvida que vocês tenham em relação a essa parte da matéria, ok?